Bom dia, povo santo de Deus, bom dia, minhas queridas irmãs, bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, para todos vocês esta manhã, mais um dia aqui, para deixar uma palavra do coração de Deus para teu coração, esta manhã, minha querida. Que Deus abençoe vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta manhã eu oro, meu Pai, entregando a vida a todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Agradeço ao Senhor pela vida de todos os inscritos deste meu canal. Pai, faz um milagre na vida deles, que eu diminua e o Senhor cresça. Glorifica o teu nome através da vida desses inscritos do meu canal, Pai. Abençoa eles, liberta, salva, entra nos lares com salvação, com libertação, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para deixar para você hoje, meus irmãos. Muitas vezes tem pessoa que pergunta, será que Deus me ouve? Muitas vezes eu acho que Deus não está me ouvindo. Mas a palavra do Senhor diz em Êxodo, capítulo 3, que o povo de Israel clamava e Deus ouviu o clamor do seu povo. Então, para que Deus respondeu, né? Ele diz, eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para livrá-los da opressão de Faraó, da opressão do Egito. Então o povo clamava, e não era pouco, era muito clamor, porque ele disse, eu vi e vi o clamor de meu povo, e eu desci para ajudar. O povo não murmurava, né? O povo clamava a Deus para tirar eles ali daquela opressão, daquela escravidão. Então Deus escuta o clamor daqueles que se ajoelham ou ora mesmo em pé, não tem a posição que você está orando, meu irmão. Não importa a posição. O que importa é o seu coração. Como está o seu coração? Você está clamando a Deus? O Senhor escutou o clamor do povo e ele diz, eu escutei o clamor de meu povo. Ouvi o seu clamor e eu desci para livrá-los. Imagina, irmão. Imagina quanto tempo esse povo não clamava, como eles não clamavam para que Deus viesse descer à terra para livrar o povo. Ele diz, eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para livrá-los. Então aquelas pessoas que me perguntam, né, se Deus, que acha que Deus não viu, está aí a resposta, irmã, a resposta é dentro da palavra. O povo clamava e Deus ouviu o clamor do povo e desceu para livrar. A palavra que eu tenho para deixar para você hoje se encontra em Jeremias capítulo 31, 16, que diz assim, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e a lágrima dos teus olhos, porque há recompensa para tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então Deus diz aqui para seu povo, você que está chorando, não aguenta mais a situação, Deus diz para você hoje, reprime a tua voz de choro e tira as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para aqueles que clamam, há recompensa para a tua obra, a resposta para as tuas orações. A palavra do Senhor nos diz em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz que a árvore, ainda mesmo que ela for cortada, ao cheiro das águas florescerá. Então o Senhor recompensa, o Senhor responde aquele que ora, aquele que clama ao Senhor, Ele responde.
A palavra do Senhor diz que eu quero dizer para você hoje, mesmo que tenham te pisado, te machucado, a palavra de Deus diz que ao cheiro das águas florescerá. Porque a esperança, pois a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, desculpa, ao cheiro das águas brotará. Então, tem esperança para a nossa vida. Se Jó está dizendo aqui que tem esperança para a árvore, quanto mais para nós que somos escolhidos de Deus. Tem esperança para a nossa vida. A tempestade pode estar grande na tua vida, o levante, mas se o Senhor estiver no teu barco, Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem à tempestade. A palavra do Senhor diz que o Senhor entrou no barco com os seus discípulos e iam em rumo à cidade de Gadareno. E ali Jesus entrou no barco e se deitou, cansado, que tinha passado o dia pregando a palavra de Deus para o povo, falando da palavra de Deus para aquele povo. Então Jesus estava no barco, estava dormindo. E disse que de repente se levantou uma tempestade, um vento forte e jogava água dentro do barco. E os seus discípulos ficaram desesperados. Mas quando eles tentavam tirar água, mas quando entrava água e o vento se levantava, as ondas se levantavam e jogando água dentro do barco. Então eles, desesperados, chamaram Jesus. Jesus, Jesus, não te importa que perecemos? Jesus se levantou, irmãos, e deu ordem ao barco e à tempestade. Deu ordem ao vento para que parasse e a tempestade para que se acalmasse. Da mesma maneira, irmãos, se você está passando por uma angústia, por uma tempestade, clama por Jesus. Você vê que a tempestade, quando se levantou, os discípulos foram clamar por Jesus. E eles clamaram: Senhor, olha a minha situação. Senhor, olha esse vento forte, essa tempestade. E o Senhor se levantou a favor dos seus discípulos. Se você clamar, minha irmã, o Senhor se levanta a teu favor. Faça como os discípulos. Quando você vê que a tempestade vai afundar o seu barco, se levante e clame ao Senhor, porque Ele está pronto para te ajudar. E ali Jesus falou para seus discípulos: vocês ainda não têm fé? Eles ainda não tinham fé de mandar aquela tempestade parar. O inimigo queria parar eles, porque sabia que eles iam para a cidade onde estava aquele gadareno lá. Porque o inimigo, ele não sabe o que está na nossa mente, nem sabe o nosso futuro, mas ele presta atenção às nossas atitudes. Então eu quero dizer para você que se a tempestade tem se levantado para destruir tua casa, tua família, clama por Jesus. Muitas vezes nós achamos: até essa tempestade de Jesus, Deus não me ouve, Jesus não me ouve. Você tem clamado? Outra passagem também que me chamou a atenção, até que eu escutei ontem a pregação na minha igreja, né? Foi daquela luta que houve entre o povo de Ais e Josafá, e Josué. Josué, quando foi lutar, né, contra os reis e o povo de Ai,
dessa cidade, ele achou, levou até poucas pessoas, porque ele sabia que Deus estava com ele, mas ele perdeu aquela guerra. E quando ele perdeu a guerra, o que me chamou a atenção foi estar em Josué capítulo 7. O que me chamou a atenção, irmãos, foi que eles foram achando que ia ganhar, porque sabia que Deus estava com eles, mas o que aconteceu? Eles perderam a guerra. E o que foi que Josué fez? Quando perdeu a guerra, que voltou, Josué foi para os pés do Senhor e clamou ao Senhor e foi perguntar por que ele perdeu a guerra. Então Deus falou ali com Josué, que estava com a boca no chão, no pó, orando e clamando ao Senhor, porque ele queria saber por que tinha perdido a guerra. Então Deus falou com Josué e disse: porque tem pecado, porque me desobedeceram. Então Josué chamou todas as tribos e foi ver quem era que estava errado ali. Daquelas tribos começou a vir de um em um e confessar por que Deus tinha se afastado. O povo tinha desobedecido a Deus. Você vê que Josué não ficou revoltado contra Deus quando ele perdeu a guerra. Ele sabia que o erro estava neles. E ontem o irmão estava pregando sobre esse assunto e eu fiquei vendo, ali, prestando atenção e vendo que quando Josué perdeu a guerra contra o povo de Ai, ele não se revoltou e não desistiu. Ele foi orar e foi saber por que ele tinha perdido a guerra, aonde estava o erro. E estava na congregação, irmãos. Alguém tinha errado no meio da congregação. E Deus falou com Josué. Então, muitas vezes é necessário que a gente olhe para nós mesmos. Muitas pessoas acham que só o outro é quem está errado. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos e ver aonde foi que nós erramos. Que na nossa casa está dando tudo errado. Às vezes tomamos atitude. Isso, irmãos, não é só com vocês, porque eu também sou uma pessoa falha. E muitas vezes nós tomamos atitude sem pedir direção a Deus, sem perguntar a Deus. Amém? Eu hoje me demorei mais, não foi, irmãos? Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, que Deus quer falar com você, minhas irmãs. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esta manhã eu coloco a vida de todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Senhor, venha abençoar, fortalecer, restaurar. Restaura as famílias, liberta os jovens dos vícios. Liberta aqueles, Pai, que estão clamando para que o Senhor venha ajudar eles a ser libertos desse vício do álcool, do jogo, das drogas. Pai, esses vícios, meu Pai, destrói as famílias. Usa de graça e misericórdia com aqueles que estão clamando para ser libertos. Que o Senhor venha libertar a minha família, libertar todas as famílias aqui deste canal que estão assistindo esta oração. Irmãs, toda hora que eu vou orar, eu oro por vocês, para que Deus venha responder os pedidos de oração. Para que Deus venha libertar, meu Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Liberta aqueles que estão oprimidos na mão do inimigo, que estão destruindo com vício. Liberta os esposos, salva, liberta. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu nome venha ser glorificado, meu Pai, através da vida dos inscritos deste canal. Que o Senhor venha
derrubar todas as barreiras, abrir as portas que estão fechadas. Senhor, venha dar vitória àqueles que estão com causa na justiça. Que a bênção do Senhor, meu irmão, venha entrar na tua casa. Que Deus venha responder aos teus pedidos de oração. Que as barreiras venham cair por terra. Aqueles que estão com depressão venham ser curados. Senhor, venha curar aqueles que estão oprimidos na mão do inimigo. Senhor, venha libertar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Que a graça do Senhor entre na tua casa, irmãos. O favor de Deus entre na tua casa. Se a tempestade está se levantando contra a tua casa, contra a tua família, clama por Jesus, porque é Ele que faz parar a tempestade. Eu não posso fazer nada, irmãos. O que eu posso fazer é orar pela nossa vida, para que Deus tome direção em tudo que nós vamos fazer. Amém?